Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização das oficinas, ao Álvaro que me está a substituir, porque efetivamente estou com problemas de saúde e não estou em condições de estar com o poder de concentração que ele terá e sintetizar as informações todas no final, e aos colegas que prontamente acederam a participar nesta sessão. Devo só dizer que as oficinas de CITSEM já estão na sua terceira edição e nós estamos na segunda edição de uma sessão relativa à relação entre a tradição oral e os vestígios arqueológicos. Ora bem, queria só dizer-vos que realmente não estou no meu melhor. A opção ontem era não apresentar ou apresentar algo, por isso a minha opção foi apresentar aquilo que conseguia. O meu PowerPoint não tem aqueles pormenores, não consegui afinar a parte gráfica como queria e efetivamente acho que o tipo de letra está demasiado grande porque tem a ver então com os problemas de visão que neste momento tenho. Ora bem, posto isto, queria-vos dizer que quando começo a fazer um PowerPoint e quando começo a preparar uma comunicação, julgo sempre que como é que eu ia dizer, que vou conseguir ler tudo o que há sobre a temática e que vou ter muitas certezas ou várias conclusões quando vou fazer a apresentação. E cada vez isso me acontece menos, ou seja, cada vez tenho mais dúvidas e menos certezas, e para a realização deste trabalho tenho efetivamente ainda um conjunto de informações que preciso de aferir e que certamente a leitura de um conjunto de textos que neste momento não consigo fazer, não consigo ler, nem no computador, nem em papel, que mais tarde irá, obviamente, ajudar a resolver essas questões. Queria também dizer que durante a minha apresentação a escolha das imagens está condicionada pelos direitos de autor, então haveria imagens melhores, mas às quais eu ainda não tive a possibilidade de aceder ou de ter o direito de as partilhar publicamente numa sessão como esta. Ora bem, eu parti, e o meu resumo, que vocês podem ver na divulgação do evento, parti dos menis na tradição oral portuguesa. E eu achava que os menis e a tradição oral a que estavam associados era extremamente expressiva, muito expressiva. Mas quando comecei efetivamente a estruturar e a fazer a investigação mais a fundo, apercebi-me que esta é uma realidade que tem mudado ao longo dos tempos e que vai mudando, porque efetivamente estamos a lidar com estruturas que são interpretadas e são reinterpretadas à luz de novas descobertas, de novos trabalhos, e que, como tal, de alguma forma, promovem que a classificação tipológica de menir possa ser alterada para uma estela menir ou então para uma estátua menir. O que é que eu quero dizer com isto? Existiam algumas tradições associadas a alguns menirs que, entretanto, foram objeto de trabalhos arqueológicos que vieram a demonstrar que eles eram estátuas menirs. E isso deixou-me numa situação de tentar perceber, agora o que é que eu faço? Ora bem, no fundo, e por isso é que eu compilei este slide com estas três realidades, estamos a falar de estruturas monolíticas, ou seja, estamos a falar de blocos de pedra que são afeiçoados ou não, muito afeiçoados ou não, têm um aspecto tosco, alguns deles, que estão implantados verticalmente no solo, e a implantação no solo é feita intencionalmente pelo ser humano. Eu queria relembrar que quando eu comecei a trabalhar sobre estas questões da tradição oral relacionada com os vestígios arqueológicos e comecei a fazer esse trabalho sobre a pré-história, porque era aquilo que estava a fazer na tese, eu comecei por trabalhar com as pedras de raio, que são utensílios líticos, normalmente. Depois trabalhei sobre os borrões, e são objetos que facilmente se identifica que há ali uma intencionalidade da sua criação. Em relação aos menirs, nós temos digamos assim, esta dupla vertente. Existem alguns menirs que são considerados muito tendo sido afeiçoados ou muito sumariamente afeiçoados,
existem alguns meninos que são interpretados por outros autores como sendo elementos naturais, geomonumentos, ou então até mesmo menires naturais, que foram aproveitados pelas populações e que têm o mesmo tipo de conotação, o mesmo tipo de interpretação, o mesmo tipo de práticas, em relação àqueles que foram afeiçoados e trabalhados intencionalmente colocados ao alto pelas pessoas e pelas comunidades. Por isso eu decidi ampliar a pesquisa e integrar neste trabalho efetivamente os meninos, as estelas meninos, as estátuas meninos, e estando condicionada e formatada para o norte de Portugal, nomeadamente a bacia hidrográfica do Douro, tínhamos esquecido da importância dos cromoleques e dos alinhamentos e dos conjuntos de meninos que são tão comuns no sul de Portugal, mas que são muito raros, são residuais no norte de Portugal, começam a ser encontrados agora, mas que efetivamente não estavam naquele momento no meu pensamento. Só para terminar, estamos então a falar de vestígios arqueológicos, alguns que podem datar, podem recuar até os 5.000 a.C., e outros que depois de, digamos assim, reutilizados já na Idade do Bronze, podem ir até inícios do primeiro milénio. Por isso, temos aqui uma ampla dicotomia e temos meninos que são reaproveitados milhares de anos depois para a sua transformação em estátuas meninas. Esta é a realidade, digamos assim, arqueológica. Vamos passar a analisar um conjunto de dados sobre, efetivamente, os meninos. Eu não vou abordar apenas uma destas questões, vou tentar, se tiver tempo, de dar-vos uma ideia dos diferentes fenómenos que estão associados a estes meninos. Ou seja, nós estamos a trabalhar com uma realidade que foi construída, foi elaborada durante a pré-história, pré- e proto-história, mas o trabalho que eu estou a fazer é, a partir, por exemplo, da romanização da época medieval, como é que as comunidades ou como as populações olharam para estes vestígios e de que forma é que como é que essa informação nos chega. Ora bem, eu julgo que os topónimos e as lendas, e associei ambos, porque às vezes os topónimos levam-nos a consigamos aceder às lendas e vice-versa, são um aspecto importante neste trabalho que eu costumo fazer de análise então dos vestígios arqueológicos e na sua relação com a tradição oral. Temos aqui alguns dos nomes mais sugestivos que eu encontrei ao nível da designação dos meninos. Eu corri as bases de dados nacionais que existem neste momento, existirão outros meninos ainda que não estão incluídos, com nomes sugestivos, alusivos ao cristianismo, por exemplo, a igrejas ou montes cristianizados, aos morros e etc., mas eu escolhi aqueles que estavam mais relacionados com o próprio tipo. Temos aqui o menir da Pedra Posta, por exemplo, o menir da Antela, que remete para uma anta pequena, não é? Para um monumento megalítico, o marco de Luzim, que vamos ver que muitas destas estruturas monolíticas são considerados marcos em épocas posteriores, o menir da Pedra a Pé, acho que já é bastante sugestivo, não é? Que existe uma pedra que está colocada ao alto, o menir de Valdevesteiros, que depois iremos ver o porquê de estar aqui, o menir da Pedra Escorregadia, por exemplo, que achei curioso, os meniros da Pedra Longa, os meniros do Padrão, muitas das vezes os meniros também são considerados estas estruturas como padrões, ou pedrões, e o menir da Pedra Danta ou o Marco Danta, estão sempre associados a estruturas megalíticas. Ora bem, o menir da Tapada de Sequeiros também é conhecido pelo Marco de Luzim, ou o menir de Luzim, mas ele apareceu na bibliografia como Marco de Luzim. Foi o primeiro monumento a ser referido como tal na bibliografia arqueológica, já em 1864. Não posso dizer que seja a referência mais antiga, mas é um dos mais antigos. Temos aqui uma imagem do menir do sítio do Penedo Longo. Eu julgo que Penedo Longo é um topónimo sugestivo, fica num outeiro, e certamente esta escultura seria, obviamente, destacava-se na paisagem, podendo ter dado o nome ao sítio.
Temos aqui o conjunto megalítico da Barreira, ou os Meninos da Barreira, que ficam no Castelo das Pedras, topónimo que me parece bastante sugestivo, e olhando para as imagens vemos que existe realmente um conjunto de fragas e parecem existir menires, alguns deles afeiçoados. É um sítio que está a ser objeto de estudo, por isso eventualmente poderemos ter mais informação. E em relação a Val de Besteiros, este menir é referenciado, é conhecido localmente como o padrão do Mouro, okay? Está associado aos Mouros, e ele encontra-se também no menir do Val de Besteiros. Ele está associado a uma tradição, digamos assim. Esta tradição é referida nas Memórias Paroquiais de 1758, em que diz que na herdade do Garducho se acha um vale a que dá o título de Besteiros, e no alto mesmo vale, para a parte sul, distante 13 passos, pouco mais ou menos, se acha um pedrão, e é tradição levantar a viriata em memória de uma das vitórias que alcançou o mesmo viriato contra os romanos, no mesmo vale de Besteiros, no cimo do dito vale. Ora bem, quando eu estudei as memórias paroquiais relativas aos vestígios arqueológicos na bacia hidrográfica do Douro, eu tinha noção que seriam as descrições muitas vezes mais antigas que nós tínhamos para aqueles sítios, e considerava que efetivamente havia alguma credibilidade em termos científica, digamos assim, se é que podemos dizer desta forma. Neste caso em particular, não deixa de ser interessante a figura de André de Rezende, que, como vocês sabem, que é uma figura proeminente do humanismo português e que escreve diversas obras sobre Évora. Quando eu li este texto nas Memórias Paroquiais, achei super interessante a tradição, a referência ao pedrão, que seria um elemento que estaria a marcar este momento, esta luta. O topónimo Val de Besteiros faz-nos pensar nos besteiros, que eram soldados medievais, digamos assim, que envergavam ou que usavam as bestas, não é? Por isso, o topónimo do local remete para algum tipo de conflito, algum tipo de querela, não é? Associar isto ao viriato pode estar relacionado efetivamente com a formação de André de Rezende, na sua análise da história greco-romana, não é? Tal como era comum no Renascimento, e que, como tal, a sua análise tivesse influenciado os padres de Évora. Não me parece descabido, e é a única explicação que consigo arranjar para esta questão, mas certamente que há forma de aprofundar um bocadinho mais este assunto. Passando para a questão das lendas mais conhecidas ou mais tradicionais, existe uma obra, Os Contos Tradicionais do Algarve, de Francisco Xavier da Teia de Oliveira, em que ele sugere que o Penedo Gordo seria um menino e que está associado, que é uma pedra enorme, fixada verticalmente no solo, que segundo a tradição dos povos daquela região foi para ali transportada por gigantes. Ora bem, esta questão dos gigantes e dos, digamos assim, e destes objetos, ele é muito referido na bibliografia internacional. Trago-vos aqui um texto sobre um local em França, fala sobre a Velha, ou o Velho, o nome da povoação é Velha Morte, foi assim que eu traduzi, mas não tenho a certeza, e este autor, este é um dos aspectos que me parece mais interessante, associa este topónimo velho ou a velha, o antigo, não é? Que está associado a monumentos sobre túmulos, que estariam perto de lugares de passagem relacionados com a transumância, mas o topónimo velho morte estaria associado aos sepulcros megalíticos. Por outro lado, os meninos estavam associados a vivam, ou seja, não estão associados a ossos. Eles não são os gigantes, eles não são os ossos dos gigantes. Eles são os objetos que os gigantes transportavam, ou que os antigos, os gigantes que vamos ver a seguir, aqueles que eram transportados e que caíam.
E temos aqui, por exemplo, já outros textos para outras partes da Europa, em que eram mulheres, não é, que caminhavam, que iam fiando, e o menino é considerado o seu fuso, o fuso daquela, associado àquela prática, daquela giganta, não é? Daquela giganta. E está sempre muitas das vezes associado a tecer e está associado ao fuso, por isso está associado a esta dupla vertente. Atenção que os gigantes, e julgo que vocês já sabem, não é? Muitas das vezes a designação de gigantes tem a ver com o facto das comunidades ou as populações encontrarem vestígios ósseos, osteológicos, desculpem, normalmente associados à paleontologia, daí o gigante na Grécia. Muita da mitologia grega é construída com base em vestígios paleontológicos que as pessoas não sabiam explicar, e como tal, ao ver um fémur gigante, achavam que era a existência de uma pessoa, não é? Aquilo que nos suscitou mais interesse foi realmente ver que os menis não estavam associados ao osso, não é? Podiam ser considerados uma parte do osso, mas estão associados ao fuso e à prática. É um tipo de prática diferente, pareceu-me interessante. Temos aqui já outro aspecto que eu não consegui aprofundar com o autor original, e vou citar o Manuel Calado, em que fala da ilusão antropomórfica dos menis, é confirmada por numerosas lendas populares sobre soldados petrificados, dançarinos ou festas de casamento. A questão da petrificação, a pedra é a petrificação de uma pessoa. Aqui já é um bocadinho diferente das anteriores, mas é a petrificação de uma pessoa e que, digamos assim, ao longo dos tempos, quando nós tocamos na pedra, estamos quase que a tocar no ano passado. Ora bem, eu já me estou a alongar, ainda tinha muito que falar, por isso, eu na última sessão, um dos últimos sítios que eu apresentei foi a Pedra Alta. Por muitos autores não consideram que a Pedra Alta é um menir, mas efetivamente, olhando para a imagem, eu gostaria de ir ao sítio, quando for possível, quando esta situação toda pandémica melhorar, gostaria de ir ao sítio, porque olhando para o Penedo, olhando para as lendas que estão associadas a ele, realmente está intrinsecamente relacionado com aquilo que nós estudamos com os meninos ou com outro tipo de monumentos megalíticos, e se calhar não sendo um menino natural, pode ser um geomonumento. Temos aqui a tradição a lenda associada à Nossa Senhora, que era perseguida pelos romanos e como tal Nossa Senhora, digamos assim, entra na Pedra Alta. Há aqui uma tradição de que as pessoas devem dar uma turra ou uma pequena pancada no menir. Curioso que existe um outro menir no Algarve, onde existe esta brincadeira / tradição, e eu encontrei exatamente a mesma tradição num Penedo, no Prazo, em Vila Nova de Foscoa. Não um Penedo, não é um menir, mas é um Penedo que tem efetivamente arte rupestre. Não consigo ainda dizer muito mais, mas acho que me suscitou alguma curiosidade. Depois temos também outras lendas com personagens diferentes, ou esta lenda do ermitão, em que foi ali um ermitão assassinado junto a este menino. Por isso, há uma série de lendas associadas à Pedra Alta que acho que era importante, lendas e práticas, que realmente era importante ter um olhar mais atento. Por exemplo, bater com a cabeça na Pedra Alta, não é? Não deixa de ser interessante. Ora bem, outro monumento que realmente tem uma série de aspectos interessantes é o Menir de São Bartolomeu do Mar. Ele é localmente conhecido como o Padrão ou Pedrão, mais uma vez. O tempo está a passar muito depressa, por isso eu não vos posso estar aqui a analisar com muito pormenor este texto. É o primeiro texto em que descreve efetivamente o Pedrão ou o Padrão, e um habitante local diz que o mar veio aqui e deitou isto ao alto, ou seja, colocou esta pedra ao alto. Se deitar abaixo, o mar torna aqui outra vez. O trabalho que foi feito e a sugestão que é feita relaciona-me, por exemplo, com o São Bartolomeu do Mar,
que é um santo que afasta o diabo, não é? Que está associado à cura da epilepsia, da possessão e etc. E que existe o ritual profilático do banho, não é? Durante a festa de São Bartolomeu do Mar. Isso, tentam aqui relacionar estes dois aspectos. O estudo de Ana Bettencourt e demais colegas sintetiza isto desta forma, ou seja, quando tirarem a pedra, o mar avança, a pedra ia sendo tirada e voltava sempre a aparecer no mesmo lugar, também é recorrente em outras lendas, nomeadamente para as imagens de santos, e aqui no dia de São Simão chegou o mar ao padrão. Ora bem, quando eu li estes textos, lembrem-me daquilo que tinha visto na tese de Manuel Calab sobre os meninos, que é uma das maiores obras que existe, sistematizando os meninos de Évora, em que tem aqui, a partir do conjunto de significados e funcionalidades simbólicas que podiam ser atribuídas aos meninos, uma delas seria teriam feito parte de rituais de fundação e consagração, transformando o caos em cosmos, e foi essa uma das leituras que eu fiz, ou seja, se tirar esta pedra volta ao mar, ou seja, derruba, destrói, ao caos, mas isto é uma leitura muito ainda superficial, é só uma sugestão. Ana Bettencourt sugere também a questão do mar avançar e relaciona com o tsunami ou com o sismo de 1755. Serão aspectos que são todos interpretações razoáveis para esta questão. Cruzeiros e alminhas, queria-vos só mostrar dois exemplos. A pedra encantada, que supostamente terá vindo seria um menir que tinha vindo da Serra da Borneira e que foi transformada num cruzeiro. Agradeço a Rosa Martins, que acho que foi tirar a fotografia só para a apresentação, por isso agradeço publicamente. E um outro cruzeiro que não será um menir cristianizado, mas que a Beatriz Comendador Rei, que também a quem agradeço, me enviou, em que nós temos as alminhas e temos o menir do outro lado do caminho, em que o menir está encabeçado por uma cruz. Ou seja, esta ligação entre ou a cristianização de determinados elementos que são aqui a dicotomia pagão-cristão, do cruzeiro, o menir pagão, com o cruzeiro, a transformação em algo que está relacionado com o cristianismo e aqui a sua relação com as almas. Temos também os meninos utilizados enquanto marcos de divisão de propriedades ou de territórios. E temos aqui a definição do que é que poderá ser um marco. Aqui saliento apenas qualquer pedra já existente no local que se usa como sinal de demarcação ou limite territorial. Temos aqui a pedra danta, a praina do Outeiro 3, que já é desde o século XVII, ou que aparece no século XVII, designado pedra danta, demarcando os limites de várias aldeias, como Telões e Gouveis da Serra. O menir do Marco da Jogada, um daqueles em que alguns autores dizem que é um marco da época histórica e outros dizem que é um menir. Tem também serve de marco territorial. O menir do Senhor dos Aflitos, a cruz de cepos, que também serve de marco divisório das aldeias de Arcos e Semos. Em relação às inscrições e à gravação de cruzes e datas, muitos autores consideram que a gravação de cruzes está relacionada com uma forma de cristianizar os espaços, certamente que o será na maioria dos casos, mas eu queria destacar que em Trás-os-Montes as marras de termo que delimitam um território, que estão associadas também a um conjunto de tradições muito interessantes, são picadas nas fragas algumas cruzes. Por isso é preciso realmente olhar muito bem para estas cruzes e depois tentar perceber se elas, se terá algum elemento que nos permita saber se são marras ou se serão efetivamente cruzes de cristianização do espaço. E temos aqui a Pedra Danta, que tem algumas gravações recentes, cruzes. O menir de São Bartolomeu dos Carvalhos tem uma cruz pátria gravada, fora do seu local original. O menir do Marco da Jogada, que apresenta 2 cruciformes. E temos mais sítios, que agora não posso estar, que também têm uma série de gravuras, nomeadamente cruzes. Aqui o menir de Luzim tem
uma data, de 1883, ou ficar ao lado de um caminho, e então foi inscrita esta data, da mesma forma que a Estela Menir da Capa Rosa, desculpem, que não só assinala o Conselho de Tondela, como também tem a data de 1804 e 1805. E também o Menir 15 do recinto Tujal tem uma série de triângulos aqui dispostos em cruz, já de cronologia histórica. Outro tipo de reutilizações, existem várias. Por exemplo, o Estácio da Veiga fala de um menir de calcário que foi partido e que foi queimado para fazer cal. Eu trouxe apenas aqui uma imagem que me parece super interessante, que é a estátua menir da Ermida, quando ela foi descoberta, que estava inserida na parede de um curral, mas neste caso, há algumas destas situações não se vê a gravura, mas ela estava com a imagem efetivamente virada para o exterior e era visível o tipo de peça que seria. E já estou a terminar. Quando vos falei dos cromleques, o menir, o cromleque dos almendres estão, ou uma das suas interpretações durante a pré-história, relacionam com orientações astronómicas, com a celebração do equinócio e do solstício, ou com um tipo de orientações lunares. Este tipo de observações de caráter arqueoastronómico tem vindo a ganhar relevo e tem vindo a ganhar mais expressão na análise deste tipo de sítios. Eu acho curioso que, efetivamente, a partir de uma realidade, atenção que eu não encontrei lendas sobre este sítio, sobre estes sítios, não encontrei nada de todo, é como se eles tivessem caído no esquecimento, mas depois a escavação deste sítio, a escavação, o seu estudo, trouxe novamente a sua relação com as estrelas, não é? Com os astros. E temos assim aqui um conjunto de títulos de notícias em que se fala da celebração do solstício, da festa do equinócio, por exemplo, Évora, Cromlech dos Elementos é considerado um marco histórico da humanidade por publicação britânica. Há muitas pessoas que consideram um Stonehenge português e que até dizem que é um Stonehenge muito mais antigo, ou seja, não dizem que é muito mais antigo que o Stonehenge, então torna-se realmente interessante o facto de haver essa possibilidade ou haver essa interpretação para a pré-história e que hoje em dia este sítio seja conhecido, pelo menos a nível europeu, pela mesma razão. Isso é um aspecto que me parece interessante. Queria-vos só dizer que, efetivamente, estes monumentos, estas esculturas, são muito significativas na paisagem. A maior parte delas acabou por cair no esquecimento, tombou, desapareceu. Aquilo que ainda se manteve e aquilo que eu vos mostrei é um pouco residual, mas quando nós vamos aos sítios percebemos que efetivamente elas são marcadores da paisagem. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.